Olá! O Conexões de hoje traz a sexta entrevista com um candidato à Prefeitura de Goiânia. Seguindo a ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o professor Reinaldo Pantaleão. Mas antes de conferir a entrevista do candidato, você acompanha agora uma matéria sobre os 25 anos do acidente radiológico ocorrido em Goiânia com o material radioativo Césio-137. A gente não vive, a gente vegeta, tá? Isso não é vida, não. Eu já perdi minha filha, já perdi meu esposo, perdi cunhado, com cunhada, perdi sogro. Então, eu sinto que cada dia que passa, a nossa situação está pior, infelizmente. Este é o relato de Dona Lourdes, mãe da menina Leide das Neves, a primeira vítima do maior acidente radiológico do mundo, ocorrido em Goiânia. Mesmo depois de 25 anos da tragédia, a mãe não passa um dia sequer sem lembrar da filha e de todo o horror que a família viveu naquele setembro de 1987. Além de Leide das Neves, que tinha apenas 6 anos na época, 3 pessoas morreram semanas depois da contaminação com o césio. A Associação de Vítimas do Césio estima que pelo menos mais 100 pessoas tenham morrido nas últimas 2 décadas em decorrência da radiação, e cerca de 1.600 tenham sido afetadas de forma direta. O contato com a radiação ficou marcado no corpo de muitas vítimas, que sofrem diversos problemas de saúde. Você não tem, a priori, uma doença específica. As pessoas são seguidas, acompanhadas, feitos exames para procurar danos à saúde o mais precoce possível, né? E a partir dessa avaliação, você vai descobrindo as doenças e vão tratando de acordo com a necessidade. Mas não são só os problemas de saúde que afetam os radioacidentados. Muitos deles também sofrem para conseguir auxílio financeiro do Estado. Existem hoje em torno de 900 pedidos de pensões na Justiça e que também estão parados. Essas pessoas estão adoentadas, estão necessitando de medicamento, necessitando de dinheiro, inclusive para comprar o medicamento, e não tem. E a gente está realmente se sentindo abandonado. Outro ponto que ainda aflige as vítimas do acidente com o Césio-137 é o preconceito, que mesmo depois de 25 anos ainda persiste. Tantas dificuldades geram tristeza, revolta, desesperança e principalmente medo em relação ao futuro. E uma pergunta que não deixa de ser feita é aquela: escuta, não tem nenhum problema eu estar próximo de você? Não tem nenhum problema eu me aproximar, eu abraçar você? Isso eu recebo sempre, essa pergunta eu recebo sempre. E que sempre que eu respondo que não tem nenhum problema, nem sempre a pessoa me abraça. Sinceramente, eu já perdi a esperança. De ser humano, eu já perdi a esperança, eu estou muito decepcionada, muito magoada. A única esperança que eu tenho é de Deus. Reinaldo Pantaleão é formado em História pela Universidade Federal de Goiás e lecionou durante mais de 40 anos. Além disso, é militante de esquerda desde a década de 1960. O professor Reinaldo Pantaleão é candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSOL e é o 6º entrevistado do Conexões na série especial de entrevistas com os candidatos. Olá, professor Reinaldo Pantaleão. O Conexões agradece a sua presença. Olá, o pessoal da Conexão, da Universidade. Estamos aí para a batalha das perguntas. Bom, professor, para começar a nossa entrevista, eu peço que o senhor sorteie 5 temas dos 7 temas existentes para que o senhor possa responder as perguntas com 4 minutos de tempo para cada resposta. Como eu vou tirar o primeiro, como não vou ficar no outro, eu vou ficar no segundo, então eu vou para o segundo turno, eu vou tirar o primeiro. Pode retirar os 5, professor. Mais 3. Ok, obrigada, professor. Bom, agora nós vamos mostrar para os nossos telespectadores quais foram os temas sorteados. Primeiro tema sorteado pelo professor Pantaleão é Cultura e Lazer. Segundo tema sorteado é Segurança Pública. Terceiro tema sorteado, então, foi Mobilidade Urbana. Quarto tema sorteado foi Meio Ambiente. E, por último, a última resposta do professor Pantaleão vai ser sobre saúde. Bom, então, começando, professor, com a primeira pergunta do primeiro bloco de entrevistas, Cultura e Lazer.
Mais de 500 mil pessoas que habitam as periferias de Goiânia estão excluídas de alguma forma do acesso a atividades culturais e de lazer. Quais os investimentos específicos para a população mais pobre nesta área no plano de governo do senhor? Primeiro, lamentar que o orçamento da cidade para a cultura é 0,0,1, portanto, nada. Segundo, essa situação levantada por você na pergunta, ela é gravíssima. Se você pegar a periferia de um modo geral, ela não é só excluída da questão da cultura, mas o que nós pretendemos ao chegarmos à Prefeitura de Goiânia para inserir essas pessoas marginalizadas na cultura. Primeiro, incentivar o hábito da cultura a partir da escola e da comunidade. Segundo, esse hábito ele só é possível na medida da continuidade. Se você tem a continuidade, você tem a participação da população. Não existe cultura sem participação. Quarto problema que eu acho que é muito importante é levantar aqui um grave problema que, aliás, foi levantado pela Universidade Federal de Goiás. O reitor, ele praticamente cortou o convênio com a Prefeitura de Goiânia e hoje os jornais publicaram denúncias novas de corrupção na Prefeitura de Goiânia, na Secult, na Secretaria de Cultura. Portanto, se você quer mobilizar a população excluída para participar, vamos acabar com a corrupção. E um outro aspecto importante da participação dos excluídos, que nós chamamos das pessoas mais necessitadas ou das periferias de Goiânia, é incentivar os valores locais. Esses valores locais da música, do teatro, do balé, enfim, de todos os setores da cultura, serão inseridos dentro de um programa da escola. Esse programa da escola fará parte da comunidade como um todo e aí você tem a participação da população. É bom salientar que em qualquer país do mundo você não pode despertar nas pessoas a preocupação da cultura se você não incentiva. Eu vou dar um exemplo muito claro. São Paulo, que tem mais de 400 anos, é comum você encontrar as escolas lá com participação de poesia, de sarau, e isso aí é um hábito cultural. Curitiba, Goiânia, infelizmente, de 10 anos para cá, ela tem evitado falar em cultura. Lamentável, uma cidade nova como Goiânia, ela está excluindo. Os projetos não existem mais. O mais recente, que hoje a imprensa está publicando fruto da corrupção, foi o fim do chorinho. Aí eu te pergunto, como é que você vai incluir a periferia num projeto cultural se você exclui as pessoas? Então, primeiro é trazer a população carente para a escola, para a comunidade, para a participação. Segundo, é aumentar o orçamento através da Câmara Municipal, porque esse orçamento tem que ser aprovado pela Câmara e aí sim dar oportunidade total a essa participação. Um outro detalhe muito importante é que os valores locais, eles não sendo valorizados, né, pela própria estrutura do poder, eles vão caindo na marginalização. Aí eles são levados ao tráfico, levados à droga, levados à subserviência, levados a tudo, menos participação cultural. Aí você pergunta, mas isso, o poder político, o poder cultural, ele está envolvido como um todo? Claro, na medida que a sociedade participa, você tem esse processo de afetiva participação da comunidade. Um detalhe curioso em Goiânia, eu não sei por quê, por quais razões, que de 10 anos para cá eles acabaram com os projetos culturais do centro e o centro está praticamente desativado. Hoje nós temos que reativar o centro, do centro para a periferia, da periferia para o centro. Então, na nossa visão de governar Goiânia, a cultura faz parte da nossa prioridade. Não se governa o país sem educação e sem saúde. E nós, como professores, achamos prioritariamente fundamental dar ênfase a essa cultura. Aí nós vamos formar pessoas que amanhã estarão dando muita alegria para a população, para a família, para a comunidade. Então eu vejo a cultura como um processo bastante interessante na medida que nós vamos respeitando os valores existentes. Goiânia, como uma cidade que tempos atrás reclamava tanto de participação e depois foi abandonando, como é que ela vai ficar daqui a alguns anos se você não reativar? E volto a insistir, o orçamento da cultura no país é pequeno, em Goiânia é mínimo, então praticamente ele não existe. Bom, professor, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere mais 2 perguntas para o candidato do PSOL à Prefeitura de Goiânia. Não saia daí.